E agora a gente vai falar sobre melasma, isso que incomoda tanto as mulheres, assunto que muito me interessa, doutora Ana, inclusive. A primeira pergunta que eu quero te fazer, o melasma ele tem uma idade específica para ele aparecer ou ele pode ser em qualquer idade, homens, mulheres? Qualquer idade, ele é mais comum, mais prevalente em mulheres, mas pode acontecer em homens também. As idades, geralmente idade adulta. Tá? Então você vai ver que ele começa a aparecer a partir dos 30, né? Quando a pessoa tem uma tendência muito forte, pode aparecer um pouquinho antes. Mas ele tem muito a ver com essa questão na mulher, principalmente com a questão hormonal. Então é muito comum as mulheres relatarem que aparece o melasma na gravidez, ou então com o uso de anticoncepcional, mas pode também não ter nada a ver com de repente começa. E antes da gente entrar no tratamento, para quem não sabe, o que é o melasma? Grosseiramente falando, são manchas marrons que aparecem no rosto, né? Principalmente nessa região, mas pode aparecer na testa, aqui no bigodinho, que elas aparecem geralmente por exposição à radiação ultravioleta. Isso que é sol, luz de computador e calor. Muita gente esquece disso, mas uma coisa que faz o melasma aparecer e piorar não é só a luz, é o calor. Então, às vezes, se você trabalha muito perto de coisas muito quentes, gente que trabalha próximo de fogão, fogo, que tem a pele fica quente durante muito tempo, isso faz o melasma piorar. Pode ficar no chão. E qual que é o tratamento para o melasma? Primeiro, mais básico, principal, protetor solar. Isso eu falo que é medicação controlada para quem tem melasma. Então, põe o protetor do lado da escova de dente. Escova de dente tem que passar protetor. Então, o ideal é que a gente orienta no mínimo 2 vezes por dia. Então, de manhã e depois do almoço, reaplicar o protetor para você estar sempre protegido da radiação ultravioleta. E lembrar que não é só o sol. Toda luz tem radiação ultravioleta. Então, para quem tem melasma, isso realmente altera. Antes de você continuar falando sobre os outros cuidados, o protetor solar, no caso de mulheres, por exemplo, o com cor é mais eficiente do que o sem cor ou não? E hoje a gente sabe, assim, para mulheres e homens, tá? A gente tem muito, porque não, pode usar tranquilamente, porque você tem protetores com cor, porque eles ficam exatamente da cor da pele. E aí a gente hoje tem pacientes que usam protetor com cor, que tampam o melasma. Porque a gente fala que o sol não está vendo a mancha está protegida. Então o protetor com cor é muito mais eficiente. É como se a gente estivesse vestindo uma roupa no rosto. Legal. E aí, com isso, você consegue aumentar a proteção. Ok. Quais são as outras dicas, então, para resfriar a pele? Então, como eu falei antes, o calor também faz você aumentar essa inflamação da pele. Então, se sentiu que a pele ficou quente, dica simples, gente, põe a mão na água, seca a mão, é só para resfriar a mão, coloca a mão fria no rosto. Em qualquer lugar que você tiver, você pode fazer isso. Né? Se foi para academia, depois de fazer um desses fios, sentiu que o rosto está muito quente, joga água geladinha, resfria o rosto. Então essa resfriada na pele é muito importante para o melasma. Muito interessante. E o tratamento? Para quem já tem melasma? Eu falo para você, o tratamento é a coisa mais desafiadora que a gente tem. A gente tem que descobrir, eu falo muito para as pessoas, o que seu melasma gosta. Porque você tem vários tipos de tratamento, que vão desde o tratamento que você usa só o produto em casa, até os peelings, até os lasers, as coisas mais microagulhamento, então você tem várias coisas. Só que cada melasma, dependendo do que forma ele, vai responder de um jeito. Então eu falo assim, quando a gente começa a tratar, explico isso muito bem, de quais são as causas, o que a gente tem que fazer, e que provavelmente a gente não vai descobrir qual é o melhor tratamento para você na primeira imediatamente. vez. Você vai seguindo vários protocolos até acertar. Até se acertar. Acertou, a gente sabe que é aquele ali que seu melasma gosta. Então a gente sabe que ele vai funcionar. Então às vezes pode ser uma coisa muito simples ou pode ser uma coisa mais... que exige exatamente uma tecnologia. Isso. Mas a gente sempre vai começar do básico. Porque às vezes, se funcionar no básico, a gente não precisa passar por coisas mais tecnológicas. O básico é o ácido? O básico são os clareadores que a gente usa em casa. Nem sempre ácido, porque dependendo do tipo de melasma, o ácido pode até piorar. Então, às vezes, a gente hoje tem substâncias clareadoras que não são tão irritantes para a pele. Então, uma coisa que eu costumo falar sempre é que o melasma não gosta de irritação. Então, o melasma não gosta de nada que deixe sua pele vermelha. Então, tudo que te deixou com a pele vermelha, no lugar ela vai ficar marrom depois. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Gente, anotem essas dicas. Agora, o melasma tratado, a gente escuta muito dizer que não tem cura, porque ele sempre vai e volta. Explica pra gente. Porque o melasma, a gente costuma falar que ele quase que não é uma doença, mas uma condição genética. Você tem tendência a ter aquilo.
E aí, se você tem um gene, uma vez que ele foi ligado, você vai ter aquela tendência genética a ter o melasma para o resto da sua vida. Então a gente controla. Então essa coisa, na hora que melhorou, se você triscar, distrair um pouquinho, esqueceu de passar o protetor solar, ele volta. Então a gente já sabe que nessa época de verão, o sol está muito forte, quem tem melasma já sabe, ó, vai dar uma pioradinha, mas depois a gente continua tratando, segue que vai melhorar de novo. Mas é uma condição que tem controle, só que tem que ter disciplina, paciência e persistência. É um cuidado constante. Então, ó, você tem melasma, homem, mulher, tá em casa, tá com o rosto cheio de manchinha, já pegou as dicas principais da doutora Ana, né? E qualquer dúvida, se precisar de algo mais avançado, também tem que procurar um especialista, certo? E não desista. E assim, o negócio é isso, persiste que dá certo. Só não pode desistir porque às vezes demora um pouquinho, mas funciona.